Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Jesus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A todos que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto, 2 Timóteo, talvez foi a última carta que Paulo escreveu. 2 Timóteo, teologicamente é considerada a última carta, porque aqui Paulo está se despedindo, está dizendo: olha, é como se ele dissesse assim: eu estou indo, mas você continua pregando a palavra. Prega em tempo e fora de tempo, ou seja, prega quando você tem vontade e quando você não tiver vontade. Prega quando você tem vontade de fazer isso, mas fala também quando você não tem vontade. Isto em tempo e fora de tempo. Circula nas escrituras, exorta, ensina, repreende, mas faz tudo isso com longanimidade e ensino, ou seja, não usa a palavra como um porrete para bater nos outros, usa ela como uma instrução para trazer vida a quem estiver ouvindo. Seja um instrutor, seja alguém que ama as escrituras. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Ele diz assim: porque vai chegar um dia que as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina, e elas vão se cercar de pregadores que falem na alma delas. Então, se ela está na igreja para ficar rica, ela vai se cercar de quem só fala de dinheiro. Se ela está na igreja para ficar famosa, ela vai se cercar só de quem vai falar sobre isso, porque as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas fábulas. Paulo está dizendo que isso vai acontecer. Ele dizia há 2000 anos atrás, e eu quero me ousar a dizer que isso já está acontecendo. Irmãos, o prato do dia do evangelho é justiça. O prato do dia do evangelho é arrependimento. A mensagem única do evangelho é arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Isso não significa que eu não posso consolar, que eu não posso dizer: olha, Ulisses, Deus vai prosperar os seus caminhos. Não significa que isso não pode acontecer. Significa que não pode haver uma substituição naquilo que é fundamento do evangelho, irmãos. No caminho, Paulo disse: olha, vai ser difícil, viu, Timóteo? Vai ser difícil, as pessoas vão se cercar de pregadores segundo as suas próprias cobiças. Eles vão sentir coceira no ouvido. Serão ovelhas que vão sentir coceira no ouvido, e elas vão se cercar de seus próprios mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão de dar ouvido à verdade, se voltando a fábulas, se voltando às conversas intermináveis. Em outro texto, Paulo fala que são conversas intermináveis, que não influi, não contribui, nem auxilia. Não muda na vida de ninguém.
Conhecer as Escrituras não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é praticar aquilo que você conhece. É isso que vai mudar a vida de alguém. Então, hoje, eu pensei em falar sobre isso, sobre fé, irmãos. Porque se você precisa ter fé, se você precisa aprender sobre fé para ter fé, não, porque fé não se aprende. Fé é uma coisa praticada. É um músculo que você tem que mover ele. E quer saber? Mexe os músculozinhos para você ver. Músculozinho que você nunca mexeu. Eu fui na academia esses dias com o Charles. Nós estamos lá inscritos, saúde é o que interessa, né? Estou indo 2, 3 vezes por semana. Aí o cara veio com um pezinho desse tamanho assim, 2 quilos, né? Quilo. Disse assim, ó, pastor, põe aqui a mão aqui, agora só faz assim. Eu digo, não tem mais pesado? Ele diz, não, vamos devagar. Diz, vamos devagar. E o Charles chegou e disse, ô pastor, vai devagar, vai devagar. Eu disse, 2 quilos, meu filho. 3 sessões de 15. Eu digo, 15? Eu vou fazer 20. Sou pastor, meu filho. Pentecostal. Aleluia. Meu irmão. No outro dia eu estava que nem Billy the Kid. Saque, Joe. Eu não consegui escovar o dente. Se eu usasse dentadura era mais fácil, que eu tirava e fazia. Jefferson não conseguia pegar escova, cara. Eu não conseguia fazer esse movimento aqui. Isso aqui estava paralisado. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar bom de novo, não vou? O Charles, não, isso dura só uns 2 dias, depois você volta ao normal. Irmão, quando eu chego na academia agora, eu olho para aqueles pezinhos, eu disse, ai bicho, desgraçado. Você não me engana mais. Por quê? Porque fé é isso. Fé é você mexer em lugares que você nunca mexeu. Fé tira você do básico, de ir na igreja, vou na igreja, sirvo na igreja, vou lá, pego um envelope, boto uma oferta, pastor manda ficar de pé, eu fico, manda sentar, eu sento. Mas quando a Bíblia chama você para viver algo sobrenatural, irmãos, você vai ter que mexer áreas da sua vida que você nunca mexeu. E quer saber, a princípio, quando você mexe, dói, mas a dor é pedagógica. A dor significa que você está mexendo no lugar certo. A dor significa que aquele lugar ali precisava de exercício, ele precisava ser mexido. E a fé é um músculo. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, que quando semeado é que dá a maior hortaliça. Se ela não for semeada, ela não dá a maior, ela não vai dar hortaliça nenhuma. Você tem que semear a sua fé. Então você precisa ter fé para depois então aprender sobre fé. Agora, se você analisar, se você olhar para Hebreus capítulo 11, você vai assustar um pouco. Por quê? Leia Hebreus capítulo 11, todos os versículos do capítulo 11, depois quando você chegar na sua casa, faz uns estudozinhos de Hebreus. O sucesso para Deus não está ligado no que eu conquistei pela fé, mas está ligado naquilo que eu não perdi, por causa da minha fé. Então, se você ler Hebreus, nos últimos versículos, está escrito lá assim, que uns pela fé apagaram a força do fogo, mas outros pela fé morreram queimados em fogueiras. Uns pela fé venceram reinos, mas outros pela fé perderam a vida. Mas a gente não. Como a nossa fé é logística, a gente acredita que a fé só dá certo para quem está indo bem. Então o cara que morreu queimado no fogo, ele não tem fé? Não, ele morreu, o outro apagou. Pela fé apagaram a força do fogo. O outro pela fé morreu queimado no fogo. Um pela fé venceu reinos, o outro pela fé perdeu a vida. Alguns pela fé foram cerrados no meio, outros não. Então quem venceu e quem perdeu? Todos venceram. Porque todos, ou morrendo ou vivendo, morreram e viveram pela fé. Nós precisamos entender isso. Sucesso para Deus é você não perder a fé. Sucesso para Deus não está ligado à conquista por causa da fé. Se você tem fé, você vai agora acreditar, e você vai fazer uma obra, você vai fazer uma oferta, e você vai pegar um envelope, e você... Não é isso, é fé, irmão.
A fé da Bíblia não é logística. O que chama a atenção de Deus não é o quanto você conquistou pela fé, é o quanto você não perdeu por causa da sua fé. É a vida que você não perdeu, é a unção que você não perdeu. Por isso que Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e no outro dia mataram ele, serraram ele no meio, foram dividindo as partes dele e penduraram, um braço num poste, a cabeça no outro, e assim por diante. E aí eu pergunto, ele guardou a fé ou não guardou? Guardou, irmãos. Porque a fé que a Bíblia ensina não tem a ver com o quanto eu conquistei, mas é o que eu não perdi. Talvez você não conquistou nada na vida. Talvez você olhe para a sua vida, puxa, a mesma coisa de 10 anos atrás. Mesmo carro, você deu uma reformadinha, ficou bom. A casa você deu uma pintadinha, ficou bom. Fez um banheirinho a mais. Eu não é? Fez um jardim diferente. Pintou de cor de abóbora. Está mais bonita. Trocou a vidraça, botou de alumínio. Aí você diz, poxa, minha vida não muda. Mas você continua o mesmo homem, íntegro, reto, abençoado por Deus, paizão, maridão, homem de Deus. Não é o quanto você conquista. Aí a gente diz assim, quando eu era pobre eu servia a Deus, agora que eu fiquei rico, irmão, o dinheiro não desvia ninguém. Ele só revela quem você sempre foi. Sucesso não desvia ninguém. Se você é um homem de Deus, você pode ter sucesso, sem problema, você pode ter bens. Amém, irmão? Você não precisa fazer voto franciscano, voto de pobreza, não. Porque se você tem caráter, Deus não tem problema de dar dinheiro para você. Porque você vai abençoar pessoas, vai ajudar vidas, vai estender a mão para muita gente. A fé que a Bíblia ensina, irmãos, é uma fé que ela não perde a moral, não perde o lugar em Deus. Passa a luta, a hora está no monte, a hora está no vale, mas é alguém que está firme no Senhor. Sucesso para Deus é você não perder a fé. E esse texto me chama a atenção, porque Paulo diz assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Paulo está anunciando que vai morrer. Ele não sabe ainda como ele vai morrer, mas ele já sabe que vai. Ele diz, olha, ele está falando para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, quanto a mim, primeiro ele diz, você faz isso, agora quanto eu, não se preocupa, porque eu vou morrer, eles vão me matar aqui, mas eu guardei a fé. Eu não perdi nada. Quem me olhar pendurado num poste pode pensar que eu perdi alguma coisa. Quem olhou para Jesus na cruz, naquele dia, disse, alguns até cuspiram, mas não entendia que 3 dias depois ele estava ressuscitado. Não entendeu que 3 dias depois ele estava sentado com os seus discípulos ministrando o Evangelho e perguntando, por que vocês estão tristes? Eu não falei para vocês que isso ia acontecer? Levanta sua mão assim, querido. Respeita os processos de Deus na sua vida. Não arrombe portas que ainda não foram abertas. Espera o tempo de Deus para a sua vida, para a sua casa. No tempo de Deus você não pesca o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus as coisas aceleram na sua vida. Você esperou 10 anos por uma coisa, não aconteceu, mas num só dia, numa só hora, num só segundo, Deus pode virar uma chave dentro de você e mudar toda a sua trajetória. Aleluia! Você está me entendendo aqui, querido? Ele não disse, olha, eu fiz a obra missionária. Ele não disse, eu escrevi um monte de livros. Para mim o currículo maior de Paulo é ele dizer, eu guardei a fé. Sofri pra caramba, apanhei pra caramba, todo bar que eu entrei afundou, toda cidade que eu entrei eu fui expulso. E sofri, mas eu guardei a fé. Querido, se você está guardando a fé, não importa se você mora em Alphaville ou em Alfavela. Se você está guardando a fé, não importa se você mora no barraco ou na mansão. Se você anda de Mercedes ou de busão. Até combinou, vou fazer um rap. Mercedes ou busão. Tom, 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 tom. Mandar para o Felipe Vilera essa.
Não importa se você anda de Mercedes ou de busão, se você mora no barraco ou se você mora na mansão. Ó, mansão, Paulo não disse, eu fiz a obra, eu ganhei dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Paulo, para mim, a fala mais importante de Paulo nesse texto é ele dizer, eu guardei a fé. Sofri pra caramba, Cassiano, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. É isso que importa, é isso que faz você diferente. Muda as estações, mas você continua com a mesma roupa. Muda os dias, mas você continua no mesmo ambiente, né? Muda os governos, mas você continua acreditando. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? É isso que você precisa crer, querido. Você precisa crer naquilo que Deus disse para você. Paulo não disse, eu fiz a obra, eu escrevi livros, eu fiz... Não, ele disse, eu guardei a fé. O que importa para Paulo não é o que ele conquistou, mas o que ele não perdeu. Amém? Então, por favor, querido, não ouça a sua alma. A sua alma, ela vive de sentimentos, e o sentimento oscila. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Tem dia que você está mal, e quando você está mal, quem estiver perto é quem sofre. Mas tem dia que você está bem, quem estiver perto é que é abençoado. Amém? Não seja esse homem inconstante, essa mulher inconstante. Não ouça Satanás, não ouça o diabo, não ouça a sua alma. O diabo conhece você pelo nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus é ao contrário, ele conhece o teu pecado, mas te chama pelo nome. Quem você vai ouvir? Quem você vai ouvir? A sua alma? Aí você diz, não, pastor, mas eu não sou digno. Mas ninguém é digno, irmão. Ninguém é digno. Mas pastor, o que adianta ter fé que eu não consigo nada na vida? A primeira forma de aplicar a fé é você precisa crer no que Jesus já fez por você. Você precisa crer na cruz. Jesus morreu por mim, eu sendo ainda um pecador. Você precisa acreditar no que Jesus entregou por causa de você. Você deveria pelo menos valorizar um pouco isso. Jesus morreu por mim, eu preciso pelo menos dar uma resposta sadia para isso. Eu não posso viver inconsequentemente, irresponsavelmente. Eu estou aqui para dar uma resposta, irmãos. Ter fé é isso. Ter fé é isso. Irmão, nós estamos 27 anos no ministério. Os primeiros 20 anos a gente sofreu muito. A gente apanhou bastante. Nos talvez 18 primeiros anos. Mas eu confesso para você, de talvez 5, 7 anos para cá, Deus começou a mover as nossas vidas. Nos enriqueceu de misericórdia. Nos enriqueceu de perseverança. E você não conhece misericórdia até que você precisa dela. Você não conhece perseverança até que não sobra mais nada para você conseguir seguir. E você segue porque você tem uma palavra de Deus. Amém? Nós estamos vivendo num ambiente, irmãos, hoje de resistência. Pastor, e como é que se vive num ambiente de resistência? Você quer ver o invisível? Você tem que fechar os olhos. Não adianta você ficar procurando estímulos externos para poder justificar a sua vida cristã. Não, irmãos. Não, nós não dependemos de outra coisa. Ah, mas e se o dólar aumentar? E se a bolsa cair? E se as empresas fecharem? Ô irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Em que mundo você vive? Um homem que anda com Deus, o mundo não é um problema para ele, é ele que é um problema para o mundo. Um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, ele é um desafio para a sua geração. Entenda isso, meu irmão. Às vezes as pessoas têm dificuldade de perseverar, de continuar crendo. Por quê? Porque mudou o vento, mudou as circunstâncias. As coisas não aconteceram como você pensava que ia acontecer. Isso não é motivo de parar, irmãos, é motivo de perseverar. Quando não tem mais sentimento, quando não tem mais esperança, quando não tem mais, você não tem mais vontade,
É essa hora que você tem que levantar e dizer: eu vou continuar. Aí você vai precisar de fé. Você vai precisar crer, porque você não está vendo nada. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu queria mesmo é parar de sofrer. Talvez muitos de nós, para parar de sofrer, vão ter que parar de fingir e assumir o sofrimento e dizer: sabe por que eu sofro? Porque eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. E parar de mostrar medalhas para os outros, e mostrar as cicatrizes, e realmente ser real e pedir ajuda. Amém, irmãos? Talvez a grande hipocrisia do cristianismo é: como é que você está, irmão? Estou na bênção. Irmãos, bênção e ostentação, bênção e ambição, elas vestem a mesma roupa, elas só têm espíritos diferentes. E às vezes a gente acha que está na bênção, e a gente não está na bênção. O que a gente está vivendo é fruto da nossa ambição e da nossa ostentação. Tem homens que eu conheço que, se tirar o microfone da mão, não sobra nada. Se tirar a câmera de televisão da frente, não vai sobrar nada. Porque na real, o que vale é o que eu sou quando ninguém está vendo. Quem realmente eu sou quando minha esposa não está, quando meu marido não está, quando meus filhos não estão, quando eu penso que ninguém está vendo, mas Deus está lá. Então, se tirar todos os nossos estímulos externos, o que é que sobra? Se tirar de Luiz Hermínio a Bíblia, o iPad das mensagens, se tirar o Reuel tocando essa música gostosa aqui atrás, se tirar o púlpito, se tirar o microfone, se tirar os seguidores da internet, se tirar o templo, o que é que sobra para Luiz Hermínio? Porque é isso que vale. Diante de Deus, não é o que eu conquistei. Quantas igrejas você tem, pastor? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos livros você escreveu? Quantos convites você recebe por dia? Nada disso importa. O que importa é o que eu guardei, vivendo tudo isso sem perder o que Deus me deu. É isso que importa. Talvez você não esteja dando certo agora. Talvez você está em crise com você mesmo. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na cidade certa? Será que eu estou vivendo Deus certo? Deixa eu te falar uma coisa. De todas as perguntas que você faz a si mesmo e à sua consciência, a mais contundente é: eu amo a Jesus? Eu estou disposto a viver a vida que Ele tem para mim? Porque, meu irmão, se essa pergunta você tem resposta para ela, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você vai achar o lugar certo na sua vida. Você vai encontrar a cidade certa, a pessoa certa, o jeito certo. Na hora certa, irmãos, as coisas acontecem do padrão de Deus. Não é do seu padrão, você vai ver. Às vezes você luta por uma coisa, quando você está desistindo dela, que ela bate na sua porta. Você luta, você quer uma coisa. Aí você diz: eu não aguento, não dou mais conta. Aí quando você está virando as costas, a campainha toca. E Deus dizendo: você vai aonde? Onde é que você está indo? Você vai aonde? Foi isso que Deus respondeu quando o povo saiu do Egito e deu de cara no Mar Vermelho. E o povo começou: Moisés, nós vamos morrer. E Moisés clamou a Deus, e eu disse: o que vocês estão falando comigo, gente? Vocês acham que eu tirei vocês dali para morrer aqui? Que tipo de Deus você acha que eu sou? Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Você acha que Deus fez tudo e agora vai parar? Vai acabar? Você não deu certo, não deu, pronto, e agora? Melhor morrer mesmo, porque daí... Que isso? Isso não é fé, querido. Fé é quando não te sobra nada, quando você não tem aonde se segurar, aonde se pegar. Fé é quando você olha para você mesmo não vê dignidade em você, você não vê nada de bom em si. Você olha para a sua vida, parece que ela não muda, parece que ela não tem destino, parece que não acontece nada de diferente.
Aí alguns se embriagam, alguns vão para a cocaína, outros vão para a imoralidade, outros vão para a prostituição. Porque você tem que sedar os seus sentidos. Porque a única forma que você encara a vida é embriagado. Aí você passa no boteco, toma uma, toma duas. Aí você tem um caso extraconjugal. E aí você bebe. Você tem uns sedativos para a sua alma. Porque a alma, você dando um sedativo para ela, está tudo certo. Para o espírito não. Porque o espírito só é feliz com coisas eternas. A alma não, a alma se disfarça. Você toma uma azia, você já fica bom. A alma, você cheira um carreirinho de cocaína, você já fica bom, porque você cede os sentidos para encarar a vida. Sabe do que eu vejo? Que no mundo tem mais desistentes do que derrotados. As pessoas não são derrotadas, elas são desistentes. E porque são desistentes, não avançam. E porque não avançam, se intitulam derrotadas. Mas eu quero olhar para você, meu irmão, e dizer que você não é um derrotado. Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida com abundância. Faz alguma coisa boa com essa vida. Faz alguma coisa boa com a sua vida. Se você não consegue acreditar em você, acredite pelo menos em quem está perto de você. Faz alguma coisa boa com a sua vida, com a sua casa. Acredite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás, Deus quer empurrar você, Deus está empurrando você para frente. Às vezes tem umas pessoas, tem uns crentes assim que a impressão que eu tenho, não é que acontece, mas é a impressão que eu tenho, que tem um anjo atrás dele, dizendo assim: Deus, deixa eu chutar esse crente, para ver se ele se move, ver se ele se levanta. Pastor, mas eu não aguento mais sofrer. Olha para mim, Deus não tem pena de você. Não adianta fazer carinha de choro, porque Deus não tem pena de você. Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Ele sabe que você é a imagem e a semelhança dEle. Ele te entregou o caráter dEle, a santidade dEle, o poder da vida dEle, de continuar e perseverar. Não adianta fazer pouquinha. Deus não tem pena de você. Mas eu quero parar de sofrer, então nós temos que parar de fingir, nós temos que ser real. Por quê? Porque gente real sofre. Gente real é perseguida. Gente real chora. Gente real tem medo. Gente real tem culpa. Gente real não é perfeito. Então talvez eu tenha que parar de ser tudo para que eu seja real. Porque enquanto eu te tentar mostrar alguma coisa para Deus, eu não consigo mostrar quem eu sou. Cara, você precisa crer. Você precisa acreditar. Não preciso tornar o evangelho complexo para que ele se torne atraente. O evangelho é naturalmente sobrenatural. O evangelho é o evangelho que levanta as pessoas que não são para confundir as que são. Que levanta as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Levanta as coisas desprezíveis deste mundo. Ei, olha aqui para mim, seu desprezível. Eu está amarrado, não me chama assim. É Deus que está dizendo nas escrituras. Então, se você quiser viver o evangelho, você tem que viver no meio de coisas desprezíveis. Você vai viver no meio de dificuldades, de gente que não é. Amém? E você está lá dando força, estendendo a mão para todo mundo. Evangelho é isso, guarda a fé. Prega em tempo e fora de tempo. Busque isso em Deus. Os dias são difíceis. As pessoas estão incontroláveis. Você sabe que o remédio mais vendido no mundo é Rivotril, que inibe as emoções, porque o mundo está muito emocionalista. As pessoas têm dificuldade de avançar no espírito. Elas têm dificuldade, é um momento de alegria. Alegria não é um sentimento da sua alma, querido.
Alegria é um fruto do seu espírito. Tem dia que você vai chorar, enxuga as lágrimas e ri, se alegra. Mas isso não é hipocrisia, não. É você dar voz de comando para a sua carne, dizer: ó carne, eu não tenho motivo para me alegrar não, mas eu vou me alegrar porque eu sirvo é Deus, não é você. Eu sirvo é Deus, Satanás, não é você não. Amém? Amém, irmão? Cutuca o irmão que está do seu lado e dá um sorriso para ele, pelo menos. Diz assim: ó, meu irmão, continue. Diga assim: continue. 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 Diga para ele: ou você mata isso, ou isso vai matar você. Ou você mata isso, ou isso vai matar você. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Aleluia. Nós avançamos para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Mas como é que eu faço isso? O que é que Jesus disse para o vento? Cala-te. O que é que Jesus disse para o mar? Aquieta-te. Se Jesus falou com eles, é porque eles podem ouvir. Se ele disse: vento, cala-te, então ele tem boca. Se ele mandou o vento calar, é porque ele tem boca. Se ele disse: mar, aquieta-te, então é porque ele tem ouvido. Então deixa eu te falar uma coisa: tudo que está tentando roubar você de Deus tem boca e tem ouvido. Fala com isso. Mas você está lá: Deus me ajuda. Eu vou tocar a musiquinha do Rock Balboa para você. Tudo que está tentando roubar você de Deus tem boca e tem ouvido. Fala com isso. E sabe como é que fala com o diabo? De pé. Não é de joelhos. De joelhos você fala com Deus, prostrado. Mas tem coisa da vida que você diz: Deus, o mar. Deus diz: por que vocês estão clamando a mim? Eu já venci isso para você. É você que tem que passar. Por que você está pedindo uma coisa que eu já fiz? Por que você está pedindo para mim resolver um problema que eu já resolvi? Então diga para isso: cala-te. Diga para isso: aquieta-te. Diga. Irmãos, mas eu trabalho para Deus, pastor, eu sirvo a Jesus. Irmão, deixa eu te falar: qualquer coisa que você faz para Deus que te rouba a fé, está te derrotando. Qualquer coisa que você faz para Deus que te rouba a fé, está te derrotando. Se ganhar dinheiro está fazendo você perder a fé, então ganhar dinheiro está te derrotando. Se ficar famoso está fazendo você perder a fé, isso está te derrotando. Se o ministério está fazendo você perder a fé, então isso não é uma bênção para a sua vida, é uma derrota. E aí você pensa que está enriquecendo e você está empobrecendo. Por quê, pastor? Porque essa ideia de que sucesso é medida pela conquista é uma ideia capitalista. Essa ideia que quem perde dinheiro perde prosperidade é uma ideia capitalista. Porque às vezes você precisa perder dinheiro para voltar a ser próspero. Você entendeu, irmão? Prosperidade é uma vida de Deus que está dentro de você. Não é o quanto você tem nos bolsos. Não é o quanto você tem de Deus na sua vida. Prosperidade não é o quanto você carrega no banco, mas é o quanto você tem de Deus na sua vida. Prosperidade é alguém vivendo em você. Então tudo que você fala, tudo que você toca, tudo que você ministra, se tornam sentenças que de bênção sobre a vida das pessoas. Você está lá no aniversário orando por uma menina de 15 anos, você pensa: vou abençoar essa menina, pastor, ora pelo aniversário dela. Você não está orando por aquele dia, você está liberando sentenças sobre aquela jovem. Aleluia. Você olha para o seu menino, para a sua menina, está aí sentadinho com você na igreja, está lá na escolinha.
Você põe a mão nele todo dia e diz: eu declaro em nome de Jesus que você vai ser assim, assim, assim e assim. Pastor, eu tenho esse poder? Tem. É o Senhor que está dando? Não, eu não tenho poder para dar poder para ninguém. É Deus que fala nas Escrituras. Você precisa guardar a fé. Senão você não tem o direito de terminar a sua carreira se você não guardar a fé. Eu e você precisamos disso. Minha prosperidade tem a ver com quem habita em mim e não com o que eu tenho. A minha prosperidade não está presa ao capitalismo, a minha prosperidade não está presa ao socialismo, ao comunismo, ou seja, a condição política que eu vivo, a minha nação vive. Eu não estou preso a isso, eu estou preso a uma palavra divina que disse: Luiz, você vai prosperar. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, somente com os seus olhos. Ei, você precisa acreditar no que Deus disse. E parar de se mover por circunstâncias. Hoje, deixa eu contar essa experiência para você. Só vou privar de falar nomes. Hoje uma pessoa botou assim na internet para mim: Pastor Luiz, por que você não está na rua manifestando como todo mundo? Temos que manifestar Deus, família. E essa pessoa que me xingou na internet não cuida nem da sua família. E está na estrada com a bandeira do Brasil pendurada nas costas, brigando por família. Você tem que brigar pelo menos pela sua em casa, meu irmão. Que autoridade você tem para ir para a rua? Se você não guarda nem a sua. Não paga nem as suas próprias contas, está na rua brigando contra a corrupção. Que autoridade eu tenho para entrar em regiões celestiais? Eu só posso pregar onde eu já fui pregado, meu irmão. O sangue tem que correr na minha vida primeiro. Eu tenho que ser exemplo para os fiéis, para depois ser exemplo para os infiéis. Não paga multa de trânsito, não respeita a faixa de pedestre, não paga imposto e está na rua com a bandeira do Brasil nas costas, brigando contra a corrupção. Não junta um papel no chão na sua cidade e quer que Deus limpe a nação. Vamos para a rua sim, mas vai chorar, vai adorar a Deus. Vai para a praça, pega o violão, vai adorar a Deus. Quem sabe nós estamos batendo em portas erradas. Quem sabe a porta que você precisa bater não é do quartel do Exército Brasileiro. Quem sabe é do quartel do Senhor dos Exércitos. Quer ir para a rua manifestar? Vai. Mas derrube primeiro os altares da sua casa. Depois você vai. Porque eu não posso falar muito bem de uma coisa que eu vivo muito mal ela. Eu não posso falar bem de uma coisa que eu vivo mal. Eu tenho que viver bem, meu amigo. Não olha para mim assim, irmão. Sorria, eu sou legal. Isso, aleluia. Isso, sorria, relaxa, irmão. Isso, relaxa, sorria. Glória a Deus. Você está me entendendo, querido? O que eu quero dizer? Amém? Amém? O povo se alegra quando um justo governa. Mas nós queremos que uma justiça que muitas vezes nós não a praticamos como cristãos. Mas a nação precisa se arrepender. Irmão, quem precisa se arrepender primeiro é a igreja. É a igreja que precisa se arrepender.
por não representar bem Deus na terra. Eu e você precisamos ir para nossa casa, pegar os nossos filhos, ensinar para eles sobre arrependimento. Eu já fiz isso com meus filhos. Eu e Iraci já sentamos muitas vezes com os nossos filhos e pedimos perdão para eles. Quando a gente brigava na frente deles e depois resolvia na cama, ia dormir de mal, no outro dia acordava todo mundo: oi amor, rapaz. E aí os filhos ficam aqui, foram dormir de mal ontem, já acordaram bem? Não, a gente chamava a família e dizia: ó, nós queremos pedir perdão para vocês. O pai quer pedir perdão por ter gritado com a mãe na tua frente. Não é assim que se trata uma mulher. O pai errou, porque esse menino vai casar e ele vai estar diante de uma mulher, e se ele vê o pai fazendo isso com a mãe, é isso que ele vai fazer com a esposa dele, irmão, porque esse é o modelo. Sabe qual é o problema? É que a gente terceiriza a educação dos nossos filhos. A gente acha que quem tem que educar os nossos filhos é o Estado. O Estado não pode educar seus filhos, porque uma geração educada derruba governo. A coisa mais rebelde que pode acontecer para um sistema corrupto é uma geração de gente educada. Porque um governo corrupto e mentiroso não suporta uma geração educada. Por isso que Pilatos, a mente de Pilatos bugou. Porque Pilatos está ali diante de Jesus e Pilatos está tentando dizer: te defende, cara, você não vai se defender. Jesus disse: não. Mas você não vai, eles querem te matar. Ele disse: amém. E fala para mim então o que você fez. Eu tenho direito, eu tenho poder para te libertar agora. Jesus disse: você não teria nenhum poder se o meu pai não tivesse te dado. Então eu não estou aqui porque você quer, Pilatos. Eu não estou aqui porque esses caras querem. Eu estou aqui porque o meu Deus me colocou aqui nesse lugar agora para morrer por vocês. Você precisa entender os movimentos de Deus, meu irmão. Fé é isso, meu amado. Fé é você acreditar no que Deus disse. E eu acredito que o Senhor está restaurando o nosso foco. E nós precisamos voltar a ser homens e mulheres de fé. Amém? Eu não posso focar na necessidade. Eu não posso focar na dificuldade. Eu tenho que focar na nuvem, na glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? E se prepare, porque esse é um tempo de grande estremecimento. Se prepare. Mas o que Deus está fazendo? Ele está afiando a sua espada, está afiando a sua fé. Amém? Se você nunca teve fé, você vai ter que ter fé. E sabe quando Deus quer gerar um povo de fé, sabe onde é que Ele leva esse povo? Para o deserto. Oséias diz, eu acho que é no capítulo 2, versículo, está na Bíblia. Ele diz: me levaste para o deserto e falaste no meu coração. Sabe por que Deus te leva para o deserto? Para falar no seu coração, para você não ter nenhuma outra distração. Nenhuma outra distração. Este é um tempo de grande estremecimento. O reino inabalável de Jesus está sacudindo a terra. E quer saber de uma coisa? Eu não sei quanto a você, mas como disse o pastor Everton enquanto estava fazendo a oferta aqui, né? Você sabe que o meu amor por Jesus aumenta cada vez que chega em mim uma notícia ruim sobre como está o mundo, sobre como está o planeta, sobre como estão os governos. Vanessa, o meu amor por Jesus aumenta, porque eu acredito que está acontecendo o que está escrito. Cada vez que a minha fé é abalada, ela vai se tornando inabalável. Alguém já disse isso: somente uma fé que foi abalada, inabalável é. Somente uma fé que foi abalada, inabalável é, irmãos. Você não vai saber o que é fé, até isso tocar a sua vida, tocar a sua casa. Meu irmão, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem fé. As notícias ruins, as notícias difíceis não podem me roubar do Senhor. Isso tem que me empurrar para Cristo. E eu vou falar uma coisa para você, sem hipocrisia, diante do Espírito Santo. Minha alma fica triste com muitas notícias. Muitas notícias. Mas o meu amor por Jesus aumenta. Porque cada vez mais
eu vejo que está se cumprindo. Só que eu não vou contribuir para os sintomas do fim. Eu não vou contribuir para que a iniquidade aumenta. Eu não vou contribuir para que a perdição aumente. Eu não vou contribuir para que o sujo se suje mais. Não, eu vou contribuir para fazer o que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que as pessoas não percam o amor. Eu não vou contribuir para os sintomas do fim. Então, irmão, se nós estamos vivendo num mundo de indiferença, nós precisamos amar mais. Porque o sinônimo, o antônimo, né, de diferença, de ódio, de falta de amor, não é ódio, é a indiferença. Nós precisamos entender isso, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem esperança. Se a Bíblia diz que as portas do inferno jamais podem prevalecer contra a igreja de Cristo, e eu estou na igreja de Cristo há tantos anos, servindo a Deus tantos anos, como que eu posso ser abalado por notícias ruins, irmãos? É porque realmente o meu espírito ainda não está conectado. Pastor, mas a gente nunca passou por isso, meu Deus. Mas a igreja já passou. Em alguma área da história a igreja já passou. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar como ela se comportou no dia que ela estava passando. Como a igreja se comportou no dia que ela estava passando o que eu estou passando agora. A igreja se comportou assim, então é assim que nós vamos nos comportar. A ação, presta atenção. Você crê no avivamento mesmo? Você crê? Não estou falando de alegria, de canções, de músicas, de danças, não. Você crê num avivamento que vai avivar a sua vida, que vai pegar você? Agora deixa eu te falar uma coisa: a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais uma desculpa para a gente viver um avivamento individual. A espera por um avivamento nacional não pode ser mais uma desculpa para mim não viver um avivamento na minha casa agora. Amém? Estude, a ação preliminar de todo o avivamento era um retorno para as doutrinas de Cristo. A ação preliminar de todo o avivamento era um retorno para comportamentos das Escrituras. Coisas aconteciam no meio de um avivamento. Estude sobre avivamento, você vai ver o que é que acontecia no meio de um avivamento, pastor. Primeiro, senso de urgência, todo mundo tinha vontade de ajudar o outro, de servir o outro, de abençoar o outro. As pessoas não estavam nas ruas brigando. O que é que acontecia no meio de um avivamento? Reposicionamento na responsabilidade. Cada um tem que saber a sua responsabilidade e parar de transferir responsabilidade. Hoje eu estava lá com os homens e eu estava falando com esses homens. Estava lá, e quantos homens tinha lá? 300? 260 homens tinha lá. E não era Nutella não, era homem mesmo. Eu estava lá com os homens, e eu estava falando só para isso, com eles, comigo, também sou homem. Eu estava dizendo, sabe quem é o homem? O macho, o alfa, é aquele que não transfere para a sua esposa as suas responsabilidades. Que não transfere para a sua esposa as suas dores, as suas mazelas. Que como Jesus pula na frente da igreja e diz, eu morro por ela. Que entrega a sua vida para ela, por ela. Então, irmãos, se preparem, porque o reposicionamento da responsabilidade está acontecendo nesses dias. Outra coisa que acontecia em meio a um avivamento, a manifestação do sobrenatural. O sobrenatural, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Nossa casa está vivendo uns dias de experiências sobrenaturais com o nosso filho. E há meses atrás nós vivíamos experiências sobrenaturais com outra situação. E ano passado a gente viveu uma experiência sobrenatural com outra situação. E eu espero que no começo do ano que vem eu viva experiências sobrenaturais com outras situações. As experiências sobrenaturais, elas não podem deixar você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E outra coisa que acontece no meio de um avivamento, um reabibliamento de ensino. As pessoas não querem só uma mão na cabeça, elas não querem só uma oraçãozinha de final de culto,
Elas querem um reabibliamento, elas querem voltar para os fundamentos teológicos, elas querem voltar para as estruturas bíblicas, elas querem voltar a fazer missão, elas querem voltar a queimar pela cidade, elas querem voltar a servir pessoas, ajudar famílias. Elas não estão procurando só encher cadeiras. Então, senso de urgência, reposicionamento de responsabilidade, manifestação do sobrenatural e reabibliamento no ensino são coisas que vão acontecer no meio de um avivamento, irmãos. E isso não tem nada a ver com Brasília, meu amigo. Isso tem a ver com o seu lar, com a sua família, com seus filhos, com seus meninos, com as suas meninas, com o seu cônjuge. Nós não podemos terceirizar para outras instituições a responsabilidade que nós temos que ter como uma igreja. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a justiça social e nem a estabilidade familiar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O Estado não pode ajudar você a criar seus filhos. Quem tem que ajudar você a criar seus filhos é Deus. E sabe quem é que cria os filhos? São os pais. Olha para a família de um judeu, é assim que ele vive. Você vai lá no Muro das Lamentações em Israel, nós já tivemos a oportunidade de ir várias vezes. Você vê o avô, o bisavô, o pai, os filhos, tudo a escadinha. Todo mundo lá adorando a Deus. O pai cuida dos meninos e a mãe cuida das meninas. Amém, irmãos? O pai transforma aqueles meninos em homens e a mãe transforma aquelas meninas em mulheres. Não tem sombra de variações na criação dos seus filhos. Irmão, Deus deixou tudo organizado e a gente que foi se perdendo no caminho, meu amigo. Porque nós fomos buscando nossos próprios interesses. Nem tudo que nós estamos fazendo como igreja está errado, mas nós precisamos ver o que Jesus fez pela igreja. E nós precisamos também ver o que Ele não fez. Pastor, mas a igreja tem que dar uma resposta. Olha aqui para mim. A igreja não tem que responder o que ela não sabe. Ela tem que responder a Cristo. A igreja tem que responder a Cristo. Ela já sabe o que ela tem que fazer, mas só que ela se mete em fazer coisa que ela não foi chamada para fazer. Então entenda isso. Eu quero deixar essa palavra de fé no seu espírito e no seu coração. Viver em fé, irmãos, é representar bem a Cristo dentro da sua casa, dentro da sua família. Viver em fé é acreditar que Jesus fez e viver a partir daquilo que Ele já decidiu. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu viajo o Brasil para pregar o Evangelho, irmão, porque eu fiz uma decisão. Eu quero servir a Jesus. Eu tenho muito para falar. Eu tenho muito para dar e talvez não caiba só aqui nessas paredes. Eu preciso sair, eu preciso despejar. Por isso terça eu estava em Campinas, quinta eu já estava em Anápolis, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou no Rio. E assim vai. Por quê? Porque eu tenho muito para dizer. Eu quero ajudar. Eu quero estender a mão. Eu estou inconformado com esta geração. Eu estou inconformado com esta geração, irmãos. O senhor está inconformado com o andamento das coisas? Não, irmão. Eu estou inconformado numa geração que vai para a igreja, senta no domingo, mas mesmo assim não acredita constantemente em Cristo. Qualquer mudança de vento, ele já muda de sentimento. Não, querido, Deus não perdeu o controle de nada. E nós vamos viver um avivamento nessa nação, sim. Eu e você vamos viver um avivamento nessa nação. Eu quero declarar, Deus vai restaurar sim a sua casa, a sua família, seus parentes. Eu quero declarar, Deus vai estender a mão sobre a sua família. Nós vamos viver as promessas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. E agora, pastor? E agora chega a hora da igreja ser igreja.
Quando nós vivemos a enchente aqui em 2008, que encheu tudo aqui de água, só aqui a igreja não encheu. As pessoas começaram a nos ligar e perguntar: e agora, pastor, o que a gente vai fazer? Eu digo: agora chegou a hora da gente ser igreja. Nós vamos abrir as portas, vamos cuidar de quem nunca foi cuidado. Nós vamos estender a mão. Irmãos, caminhões e caminhões de alimentos vieram do Brasil inteiro. Eu contei até 56 carretas e caminhões de alimentos que chegaram aqui nos depósitos. 5, 6 meses depois da enchente, a gente ainda estava distribuindo cesta básica e fralda, para desestocar ligeiro, para as pessoas levarem, porque a gente não tinha nem onde guardar. Essa igreja ficou fechada 20 e tantos dias, porque não dava para fazer culto, estava tudo cheio d'água, as pessoas estavam morando, tinha 162 famílias habitando dentro da igreja, e nós tinha culto de chapação aqui, direto, irmãos. Chega uma hora que a igreja precisa ser igreja, ela sai do padrão convencional e ela entra no padrão de Deus. Quem sabe você está no padrão convencional e Deus está dizendo assim: eu vou tirar você daí, mano. Eu vou mexer na sua estrutura, e eu vou mexer na sua vida. Ser tu homem. Amém, irmãos? Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar, vamos parar de criticar, vamos parar de: eu acho que tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser assado. Faz a tua parte, irmão. Lava a tua louça, lava a tua roupa, estende no teu varal, limpa a tua casa. Depois a gente arruma legalidade para cuidar da vida de alguém. Eu só tenho legalidade para ajudar os outros se eu estou fazendo na minha primeiro. Então o que eu falo tem autoridade. Por quê? Porque eu estou fazendo, eu estou praticando o que eu estou ensinando. Essa palavra eu quero deixar para você nessa noite. Os dias são maus, os dias são difíceis. Eu não estou falando isso só porque mudou governo nessa nação, não. Eu estou falando porque não precisava nem mudar governo para os dias continuarem maus. Os dias são maus porque as pessoas são intolerantes. As pessoas estão se matando por um cigarro. Elas brigam por qualquer coisa, discutem por direitos. Mas os direitos só vão fazer sentido nas nossas discussões quando eu e você praticar primeiro os nossos deveres, para depois os nossos direitos. Eu posso buscar direito quando eu pratico deveres. Amém, querido? Talvez você veio aqui hoje, talvez você nunca foi numa igreja, talvez você veio aqui hoje e pensa: cara, o que esse cara está falando aí? Eu não sei o que ele está falando aí, eu nem estou escutando direito. Mas o meu coração está queimando e eu estou com vontade de chorar. Deixa eu te falar, é Deus que está pegando você por dentro. Foi assim que eu cheguei na igreja, destruído. Eu e Iraci vivíamos uma vida destruída. Nossos filhos destruídos. Nós não tínhamos um padrão. Talvez a minha filha hoje não seria pastora lá em Portugal, seria uma prostituta. Talvez eu estaria preocupado com os meus filhos nas drogas. Talvez eu não seria um pastor hoje. Talvez eu não sairia para o Brasil para pregar se Jesus não tivesse entrado na minha vida, na vida da Iraci. O que a gente está ensinando para vocês todos os domingos, irmãos, é o que a gente vive. É pouquinho, mas é de verdade. É de verdade, a gente vive isso. É esse amor que nos tirou das trevas. É esse amor que salvou a nossa casa, salvou a casa do Liz, salvou a casa dos pastores que estão aqui, salvou a casa de muitos irmãos. Aleluia. Eu poderia apontá-los cada um pelo dedo, mas coisa boa é você reconhecer quando Deus entra na sua vida. E talvez você veio aqui hoje, eu quero convidar você para entregar a sua vida para Cristo, para ser mais um crente que nem a gente. Mas vou ter que virar, vou ter que mudar de religião? Não. Você só precisa acreditar em Jesus. Acreditar que Jesus amou você. Vai chegar uma hora na sua vida que nada vai fazer sentido para você. Vai chegar uma hora na sua vida que você não tem mais vida. Essa que é a verdade. E se você crê, você ainda tem saída. Eu quero orar por você nessa noite. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso agora, sai do seu lugar e vem aqui na frente, me deixa orar com você.
Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Se você quiser isso, essa é a sua noite. Você está aqui no lugar certo. Porque Jesus trouxe você aqui para desafiar a sua fé. Talvez você tenha fé em muitas coisas, mas você não acredita em Jesus. E como é que eu sei que alguém acredita em Jesus, pastor? Quando essa pessoa, ela já está ajudando outra. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Um homem convertido, ele está fortalecendo outros irmãos, está ajudando outras pessoas. Não está com o dedo enfiado na cara de ninguém, tentando condenar ninguém. Ele está salvando vidas. Evangelho simples. O que eu preguei para você aqui hoje é um evangelho simples. O evangelho feijão com arroz. Porque se nós queremos tocar em pessoas como Jesus tocava, nós precisamos ser simples como Ele. Simples assim. Se você quiser Jesus, essa é a sua noite. Saia do seu lugar e venha aqui na frente e nos deixe orar com você. E eu não vou falar muito, porque senão fica muito barato. Sim, Senhor. Desde o começo dessa reunião, eu sabia que a noite de hoje era de libertação. Por isso precisamos estar atentos. Atentos ao evangelho que liberta. É o evangelho que cura. Seja livre, seja curado do medo, da angústia. Chegue mais aqui na frente, vocês que estão confessando isso. Chegue aqui. Aleluia, querida. Jesus vai mudar a sua vida. Por favor, fique à vontade. Chegue mais perto. Eu queria que vocês estendessem a mão e orassem por eles. Aleluia. Ninguém foi buscá-los na cadeira. Ninguém prometeu nada a eles. A gente só pregou o evangelho. O evangelho é naturalmente sobrenatural. E eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. É o evangelho. Chore, ore por essas pessoas. Pai, nós abençoamos cada vida que aqui está, cada casal, cada homem, cada mulher. Pedimos a tua bênção sobre a vida deles. Cobre-os com o teu sangue. Nós oramos para um novo tempo sobre eles. 10 pessoas aqui estão aqui, Senhor. Nós oramos para essas 10 vidas, que se tornem 10 lares, 10 nações. Nós oramos para que um novo tempo venha sobre a vida deles, Pai. E o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, feel the echoes rising in the night. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, find the parts of me I left in time. A slide guitar is crying soft and low, a tender sound that only truth can show. The rhythm of the wheels beneath my feet
keeps time with every heartbeat I repeat. And though the night is heavy on my mind, the silver sky reminds me I'll be fine. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning fading moments into something real. On this moonlit memory train tonight, I find the parts of me I left in time. Let the rails unwind the fears I've kept. Let the moon restore what I forget. Every whisper from the darkened land leads me home with open hands. On this moonlit memory train I ride, letting every lost regret subside. Every dream I buried comes alive, glowing in the silver of the night. On this moonlit memory train tonight, I finally see my heart in clearer light.